Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos falando e lendo um artigo chamado Kalergi, o homem mais incompreendido. Muitos do meio dissidente conhecem o Plano Kalergi como parte da agenda globalista para criar um mundo multicultural e acabar com as nacionalidades europeias, principalmente europeias e ocidentais. No entanto, nada disso tem a ver com as ideias propostas por Kalergi. Vamos descobrir isso nesse artigo. Fique com o vídeo. Muitas pessoas interpretam mal as opiniões de Kalergi, às vezes quase de propósito. Ele se tornou uma espécie de bicho-papão para algumas vozes políticas que gritam sobre o suposto Plano Kalergi para criar uma Europa mestiça. Suas únicas evidências, sem surpresa, são uma citação sem fonte atribuída a Kalergi, onde nela ele se refere a si mesmo como judeu, o que já mostra uma sua falsidade, pois Kalergi era austríaco e japonês, não judeu. Sua esposa mais tarde que seria judia. Quando Kalergi estava falando sobre a futura raça da Europa ser misturada, não era ele prescrevendo que a mistura deveria ocorrer. Em vez disso, foi uma previsão que ele fez com base na trajetória que viu que a Europa tomaria se a Europa não se unisse. Quanto ao chamado Plano Kalergi, isso é simplesmente a mistura de nacionalistas brancos ingênuos, sem instrução ou dissimulados, construídos sobre duas passagens tiradas do contexto de um dos livros esquecidos e não lidos de Kalergi, Practical Idealism, que apareceu em 1925 na volta da Primeira Guerra Mundial. A pessoa que inventou o mito Kalergi foi a mulher conspiracionista chamada Dimitra Ekmetris, em seu artigo Practical Idealism, o plano Kalergi para destruir as nações europeias. Os principais argumentos deste mito podem ser encontrados apenas nessas duas citações. No livro, Kalergi escreve: "O homem do futuro será mestiço. As raças e classes de hoje desaparecerão gradualmente devido ao desparecimento do espaço, do tempo e do preconceito. A raça euroasiática negroide do futuro, semelhante à sua aparência dos antigos egípcios, substituirá a diversidade de povos por uma diversidade de indivíduos." Na segunda passagem, Kalergi escreve: "Em vez de destruir os judeus europeus, a Europa, contra sua própria vontade, refinou e educou este povo para uma futura nação líder por meio desse processo de seleção artificial. Não é de se animar que esse povo, que escapou da prisão do gueto, teve se tornado uma nobreza espiritual da Europa. Portanto, uma graciosa providência forneceu à Europa uma nova raça de nobreza pela graça do Espírito. Isso aconteceu no momento em que a aristocracia feudal da Europa se deteriorou e graças à emancipação judaica. A partir disso, somos instruídos a acreditar que Kalergi tinha um plano que visava nada menos do que elevar uma classe dominante judaica sobre um mundo globalizado miscigenado. Isso é um grande esforço, mas dê outra olhada nessas duas citações. O tom de Kalergi é claramente o de uma previsão desapaixonada de longo prazo. Claramente não é algo que ele está defendendo. Quanto à segunda citação, isso não está nem 1 milhão de milhas distante do que alguém como Adolf Hitler diria, pelo menos em suas linhas gerais. Quase todos os antissemitas modernos acreditam em algo semelhante à citação de Kalergi, ou seja, que os judeus foram selecionados para a alta inteligência pelas condições históricas e seu gueto-prisão, embora, é claro, Kalergi tivesse uma visão mais positiva sobre os judeus. Com base nessas duas citações de Kalergi, selecionadas de suas muitas obras, muitos criaram uma espécie de mito Kalergi, apresentando o aristocrata meio austríaco, meio japonês, como uma espécie de líder espiritual de um esquema globalista maligno destinado a exterminar a raça branca. Claro, a demografia branca está em declínio, mas não por causa de qualquer coisa que Kalergi fez ou planejou. Em vez disso, o que vemos aqui é uma seleção forçada e descontextualizada de evidências. Em seu livro de 1925, Practical Idealism, Idealismo Prático, Kalergi fazia previsões baseadas em observações dos desenvolvimentos geopolíticos, econômicos e comerciais da era moderna. Sua solução para preservar a Europa e os europeus desse futuro foi uma União Europeia modelada a partir do fascismo italiano. Suas palavras foram distorcidas e mal interpretadas para significar outra coisa que na verdade não significavam.
Kalergi estava apontando as tendências óbvias que se desenvolviam para o futuro, não prescrevendo algo que fosse anormal ou inesperado. Quando Kalergi escreveu seu livro Practical Idealism em 1925, a Grande Guerra ainda estava fresca na mente dos europeus. Uma geração foi perdida para a guerra, muitas cidades foram destruídas e as tensões ainda estavam em alta na Europa com o surgimento de tendências nacionalistas na Alemanha e a ameaça da União Soviética ao leste. A maioria das pessoas queria evitar outra guerra depois de testemunhar o puro horror da guerra moderna. Kalergi não foi diferente. Enquanto você tinha os fetichistas da ciência fantasiando sobre o projeto Ultratropa para trazer a paz à Europa, e as pessoas ainda defendiam a abominação que era a Liga das Nações, Kalergi queria algo diferente, algo mais radical, algo que funcionaria. É por isso que ele criou os planos para uma Europa unida. Kalergi baseou-se principalmente nas ambições da liderança imperial alemã. O conceito de Europa Central prevaleceu entre o alto comando do exército alemão antes e durante a Grande Guerra. A ideia era criar uma união econômica centrada na Alemanha que tornaria todos os países da Europa continental economicamente dependentes da Alemanha, para que a hegemonia alemã pudesse ser estabelecida na Europa. A ideia então era que esse pacto da Europa Central seria capaz de se virar para o leste e lutar contra os russos ou, se necessário, resistir aos americanos do oeste. Kalergi tem uma ideia muito parecida com essa, só que no caso dele, a situação era bem mais grave aos seus olhos. Não se tratava mais apenas da Alemanha exercer influência geopolítica. Ele estava morrendo de medo de que outra grande guerra ocorresse se as coisas continuassem como estavam, matando mais uma geração de europeus. E ele queria evitar isso a todo custo. Ele propôs uma Europa unida como estratégia de sobrevivência para os europeus. Ele pensou que outra calamidade como a Grande Guerra significaria o fim do povo europeu, diminuindo ainda mais seu número, permitindo que a mistura de raças os eliminasse. Era a isso que ele se referia em seu livro Idealismo Prático. Ele não estava defendendo que os europeus deveriam acabar com a mistura de raças, mas estava alertando os europeus sobre isso, que este seria o futuro deles se a Europa não se unisse. Se outra guerra ocorresse e se eles não resistissem à hegemonia russa ou anglo-americana. Em seu livro Untied from Materialism, de 1931, Kalergi defende a eugenia em grande escala, citando a ética heróica e estética de Nietzsche, e adverte que uma democratização do mundo condenaria os europeus à irrelevância, porque em um mundo de quantidades, as raças inferiores dominariam. As três partes principais da solução de Kalergi para o declínio europeu foram: primeiro, a visão de mundo idealista; segundo, a ética heróica; terceiro, política aristocrática. Esses três valores dele foram influenciados por Charles Irénée Castel, de Saint-Pierre, Immanuel Kant, Hegel, Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, Rudolf Kjellén, Oswald Spengler e Arthur Schopenhauer. Kalergi vê os três principais perigos para a Europa como os seguintes: conflitos internos e ruína econômica. Mas o perigo mais convincente e palpável é a conquista russa de uma Europa fragmentada. Havia também o lado anti-bolchevique de seu fanatismo pela unidade europeia. Kalergi era um aristocrata. Ele admirava a ordem social e os valores da era medieval. Isso é algo que Júlio Evola admirava em Kalergi, sua mentalidade aristocrática. A União Soviética era a ameaça definitiva a essa visão de Kalergi. Seu proletarismo radical era a antítese de seus ideais aristocráticos. Para serem preservados, era preciso construir uma defesa adequada contra a União Soviética, o que só era possível, ao seu ver, com uma Europa unida. Essa era a verdadeira natureza do seu pan-europismo. Em 1923, Kalergi publicou talvez sua obra mais importante, o Manifesto Pan-Europeu. Nesse panfleto, lúcido, ele apresentou sua ideia para a unidade europeia, ao mesmo tempo em que apresentava uma visão mais ampla de uma nova ordem mundial. Seu projeto de unidade europeia tem uma tendência distintamente anticomunista. Em segundo lugar, ele endossa completamente a ideia de dominação colonial europeia sobre outras raças inferiores. E, em terceiro lugar, ele acredita que o Japão deve dominar a China. Isso é bem apoiado por citações do próprio Manifesto Pan-Europeu.
Em suas declarações e descrições do funcionamento interno da política internacional, há vestígios do pensamento geopolítico do início do século XX, como Halford Mackinder ou Karl Haushofer, um amigo da família Kalergi. Para Kalergi, a Rússia está para a Europa como outrora a Macedônia esteve para a Grécia. Antes do reinado de Filipe, nenhum grego acreditava no perigo macedônio, porque a Macedônia estava então em confusão e anarquia. Filipe trouxe a ordem ao caos, e após 20 anos, o povo camponês da Macedônia era forte o suficiente e as civilizações fragmentadas da Grécia prostradas. Sob a liderança de um ditador vermelho, a Rússia poderia, com boas colheitas e capital americano ou alemão, subir mais rápido do que a Europa suspeita. Então, os pequenos estados fragmentados e desunidos da Europa enfrentariam uma potência mundial russa, cuja área é 5 vezes maior que toda a área terrestre europeia, de acordo com Kalergi. Nem os pequenos estados da Europa Oriental, a Escandinávia e os Balcãs, nem a Alemanha desarmada seriam então capazes de repelir a expansão russa. O Reno, os Alpes e o Adriático seriam as fronteiras da Europa, até que esses limites caíssem e a Europa se tornasse uma província ocidental da Rússia. Esse era o seu maior medo em relação à Europa. Em 1923, Kalergi escreveu uma carta aberta a Mussolini, na qual previa a futura luta da Europa para se manter livre do poder político americano e russo. Kalergi escreveu: "Como herdeiro de Mário e César, você, Senhor, tem o poder de adiar esta nova revolta por muitos séculos, pois dependerá em grande parte de sua atitude nesta crise atual se a Europa enfrentará no futuro a Eurásia na linha do Dniester e os pântanos, ou naquele Reno e nos Alpes. Contra este perigo, só há uma salvação: a União Europeia. Para uma Europa unida, não há ameaça russa porque tem o dobro da população da Rússia e uma indústria muito mais desenvolvida. Portanto, a solução para o perigo russo não está na Rússia, mas na Europa." Curiosamente, esta visão de uma Europa unida para combater a ameaça de Moscou foi a canção que a propaganda nazista começou a cantar logo após o fracasso da tentativa alemã de conquistar a Rússia em Stalingrado. Kalergi também acreditava no domínio europeu sobre grande parte da África. Isso é especificamente afirmado em seu manifesto. A Pan-Europa inclui a península entre a Rússia, o Atlântico e o Mar Mediterrâneo, estendendo-se à Islândia e às colônias dos estados europeus. A grande colônia europeia, situada entre Trípoli, Congo, Marrocos e incluindo a África Portuguesa, poderia fornecer-lhe matérias-primas geridas racionalmente pela Europa. Também está claro, em sua visão, não muito diferente daquela defendida por seu compatriota austríaco Adolf Hitler, que o Império Britânico deveria continuar existindo. De muitos lados, a inclusão da Inglaterra é necessária no futuro da Pan-Europa. Esta afirmação falha por causa da construção federal do Império Britânico. Os domínios nunca tolerariam que a Inglaterra se aproximasse de um relacionamento mais próximo com outro sistema de Estado diferente deles, de modo que torna impraticável a ligação do Império Britânico à Pan-Europa. A conexão do Império Britânico a uma Pan-Europa federal caducou devido à impossibilidade de transformar o Canadá em um Estado europeu. A consequência dessa tentativa na América seria a deglutição do Canadá na União Pan-Americana e a desintegração do Império Britânico. A partir disso, sente-se que Kalergi não teria sido totalmente antipático à ideia do Brexit, um ponto que pode ter influenciado Orwell e a existência do mapa de Kalergi de Ostásia, Ásia Oriental, posteriormente o nome de um dos 3 superestados no romance distópico do escritor inglês. No esquema de Kalergi, o leste asiático inclui a China e os territórios do Império Japonês. Como o Japão era claramente a potência poderosa na época, em 1923, e a China uma confusão de caos pós-revolucionário, há apenas uma inferência a tirar disso, a saber que a ideia de Kalergi de Ásia Oriental representa a dominação japonesa, na verdade, a grande esfera de coprosperidade do leste asiático, como os japoneses se referiam ao seu esquema de domínio continental na Segunda Guerra Mundial. Isso também é apoiado no seu texto Asia Awoke Under Japanese Leadership. Geopoliticamente,
Adolf Hitler queria o que Kalergi defendeu com sua ideia de pan-Europa. E depois disso, Pierre Diriot La Roche em seu livro Socialismo Fascista e Sir Oswald Mosley com sua ideia de Europa, uma nação. Eventualmente, todas essas correntes de pensamento deram origem à União Europeia, que é o cumprimento do pensamento de Kalergi, Hitler, La Rochelle e Mosley. A estrutura da União Europeia é altamente autocrática e, se pudesse exorcizar-se do demônio democrático liberal que possui a Europa hoje e libertar-se do jugo tirânico do Império Globalista Americano, então a União Europeia poderia cumprir o que Adolf Hitler, Kalergi, Rochelle e Sir Oswald Mosley todos defendiam: um Império Europeu unido e uma civilização soberana com a Alemanha no centro, liderando toda a Europa separada da América, Grã-Bretanha, Eurásia e Ásia Oriental. Apesar das suas aberturas às políticas social-democratas aos estilos de Bismarck, Kalergi manteve uma visão aristocrática de sociedade. Ele não acreditava que o projeto de renovação europeia pudesse acontecer, ao menos que as classes de elite da Europa reconhecessem sua posição e começassem a se renovar. O próprio Kalergi era um autoritário por esse motivo. Como ele escreve em seu Idealismo Prático: hoje, a democracia é a fachada da plutocracia, porque os povos não tolerariam a plutocracia nua. O poder nominal é deixado a eles, enquanto o poder de fato está na mão dos plutocratas. Tanto nas democracias republicanas quanto nas monarquias, os estadistas são marionetes. Os capitalistas são os mandantes. Eles ditam as diretrizes da política, eles controlam os eleitores por meio de compra de opinião pública e eles controlam os ministros por meio de negociações e relações sociais. Em seu livro The Totalitarian State Against Man, ele apoiou estruturas econômicas corporativistas baseadas em cooperativas agrícolas. Aqui, Kalergi também foi inspirado pela tradição federalista orgânica da Suíça, um país nascido da oposição aos Habsburgos, e sua autoridade concêntrica. Isso levaria de famílias a comunas, e comunas a cantões, e eventualmente a uma federação continental. Subjacente a esse conceito corporativistas fascistas estava um ideal aristocrático com raízes imperiais. Nem democracia, nem ditadura. O governo austríaco, entre guerras, se tornaria um grande apoiador dessas ideias. Eles estenderiam o apoio a Kalergi até o assassinato do chanceler Dollfuss nas mãos dos nazistas. Com base nisso, se Kalergi não tivesse dito ocasionalmente coisas boas sobre os judeus e não tivesse previsto um futuro mestiço em outro livro, você provavelmente poderia considerá-lo um fascista. Na verdade, não tão diferente do Sir Oswald Mosley, um contemporâneo de Kalergi, que acreditava praticamente na mesma coisa em relação à Europa. Mas o que vemos aqui é a tendência dos nacionalistas brancos de seguir cegamente os memes até o ponto em que a objetividade é perdida, a paranoia se multiplica e a escravidão começa. Isso, em caso você tenha esquecido, não há como mudar o mundo. Escusado será dizer que Kalergi não era um sinistro globalista de esquerda com uma agenda anti-europeia genocida, uma imagem que é tão parecida pelo sem instrução. Muito pelo contrário, na verdade. Depois de ouvir isso, você pode ter algumas dúvidas sobre qual a posição de Kalergi. As ideias que ele expressou no Manifesto da Pan-Europa mostram um profundo amor pela Europa e, na verdade, o colocariam bem à direita de alguns como Richard Spencer, embora haja uma qualidade bizarra semelhante em ambos os homens. Além disso, se muitos nacionalistas brancos podem estar tão errados sobre isso, em seus mitos centrais, sobre o que mais eles estariam mentindo para você? Kalergi foi outro desses episódios em que os esquisos idiotas descobriram uma doutrina semelhante a um culto e o transformaram em um mito porque são estúpidos demais para ler algum livro para entender o contexto. Especialmente quando são livros que parecem ser imitações exatas de Julius Evola e Oswald Spengler. Finalmente, você também pensariam que aqueles que são pró-União Europeia e pró-Batalhão Azov e anti-Rússia, por este motivo, apoiariam Kalergi. De muitas maneiras, os que são pró-Azov e União Europeia podem ser considerados os herdeiros ideológicos modernos de Kalergi. Ele é semelhante em muitos aspectos a Alexandre Dugin. No entanto, Kalergi, ao contrário de Dugin, afirma o Oeste contra a Eurásia e a América,
como seu próprio estado civilizacional separado. Mas os nacionalistas brancos não querem ouvir isso. Eles preferem gritar altisticamente sobre uma falsa teoria da conspiração, em vez de buscar a verdade.